Alô, Libidos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos para um episódio um tanto diferente. E dessa vez eu acho que vai ser diferente mesmo. Não é nenhum tipo de clickbait, para vocês ficarem até o final assistindo tudo bonitinho. Nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre como transformar a sua cidade em um world building incrível, ou até mesmo usar da sua própria redondeza para transformar e dar aquela criatividade, aquela inspiração que você precisa para transformar e criar seus mundos fantásticos. Hoje nós iremos dar uma passada, uma viajada em Brasília, e nesse ponto eu não vou falar um pouco sobre a cidade, algo que você poderia facilmente encontrar no Google. Hoje nós vamos passear por Brasília e transformar essa incrível cidade em uma cidade fantástica. Então quer saber mais como transformar a sua cidade em um world building incrível? Então sim, bora! Então, pessoal, quando eu fui para Brasília, eu fui duas vezes, uma vez na metade do ano passado e outra no começo desse ano. A primeira vez eu fui meio que de gaiato, porque aproveitei que um colega ia passear lá, aproveitei o Airbnb, passei e conheci um pessoalzinho de lá super supimpa. E em janeiro eu fui pela segunda vez porque eu fui convidado, porque como vocês sabem, eu vim agora para Argentina, como eu tô até mostrando esse cenário novo, e eu vou demorar alguns anos ainda para voltar ao Brasil, então eles me convidaram como uma possível festa de despedida. E como na primeira vez eu fui de ônibus, eu tirei algumas fotos quando eu cheguei mais perto de Brasília para fazer essas tiragens e ter uma recordação dessa incrível viagem de 18 horas que eu fiquei dentro do busão. E como vocês podem ver aqui nas imagens, pegando esse tipo de céu azulado, esse tipo de flora um pouco mais seca e quente, obviamente que estamos falando do Cerrado brasileiro, a gente pode considerar que existe muitas coisas que você pode colocar no seu world building. Então, já começando com a geografia do local, já podemos considerar que nossa cidade vai ser ambientada num lugar quente, num lugar seco, obviamente com uma grande vegetação bem rasteira, não de grande porte, bem rasteira, considerando obviamente o Cerrado brasileiro. Não vou descrever muito a questão do Cerrado, caso vocês queiram que eu aborde um pouco mais a fundo esses biomas, como eu estava abordando há um tempo atrás, deixe aqui nos comentários que eu volto com essa série falando sobre os biomas. Então, considerando esse local mais quente, mais seco e obviamente com uma rasteira nesse quesito de vegetação, a gente pode encontrar que, apesar de ser muito seco, pode acontecer ventos e pelo fato de não ter árvores para bloquear esse vento, pode acontecer de evitar prédios muito altos pelo causa dos ventos. Considerando então essa geografia, quando você for construir o seu mundo fantástico, uma das formas que você pode começar, obviamente, é o que a gente chama de dentro para fora ou de fora para dentro. Nesse caso, começamos de fora para dentro, já meio que pensando na geografia que a gente quer. E, obviamente, uma sociedade que cresceu a partir de uma geografia significa, então, que ela precisa se adaptar a esse local. Então, talvez conseguir água, conseguir se alimentar, talvez seja um tanto complicado. Obviamente, tem prados muito grandes, então talvez uma agropecuária seja um tanto fácil de se conseguir, mas no quesito de talvez alguns tipos de grãos talvez sejam possíveis, mas algum outro tipo de agricultura não seja tão fácil, tendo que trazer para cá. Já começando a pensar no quesitos de economia, pelo fato da questão de alimentação, e política, porque você não apenas precisa ter mecanismos monetários e financeiros para fazer trocas com outras cidades, com outros feudos, com outras regiões, mas também esse apartar de política. Por quê? Se você vai fazer uma parceria política econômica com uma outra cidade, você precisa ter diplomacia. Então, quando a gente constrói uma cidade, a gente pode tanto construir de dentro para fora, no caso de dentro, seria você começar com algum elemento da cidade e assim vai ampliando, ou no caso da ampliação ser de fora para dentro, começando aqui a região, e com isso, o que encaixa com essa região, que encaixa com isso, encaixa aquilo, e você vai colocando, encaixando dessa forma. Uma coisa interessante que eu queria começar aqui com Brasília é que, considerando o próprio Brasil, ela é a capital do Brasil.
Considerando o outro fato de ter um poder político, uma região política muito forte, vamos considerar que a nossa cidade também tem um fator político muito forte. Obviamente, a gente pode considerar uma política um pouco mais regional ou uma política um pouco mais nacional. Então, caso a gente considere seja um rei, um imperador ou algum outro tipo de política, nessa cidade vai ser a cidade matriz, onde ele se encontra, onde ele fica. Obviamente, se estamos falando de Brasília, considerando o Brasil, poderíamos chutar presidente. Mas pelo fato de ser um mundo fantástico, acho que a gente pode dar uma leve mudada do que a gente poderia fazer de diferente. Uma coisa bem legal que a gente já poderia fazer é utilizar dessa própria imagem do Congresso para utilizar uma forma diferente de poder. Como vocês bem sabem, o poder ele é dividido em três: judiciário, legislativo e executivo, sendo o judiciário a força dos juízes, o executivo onde tem o presidente e o legislativo que tem a região onde faz as leis. Então, pelo fato que nós temos aqui duas cumbucas, uma para cima, outra para baixo e dois pilares centrais, a gente pode até utilizar dessa referência como palácio principal político dessa nossa cidade. Considerando então que nós temos algo para cima, algo para baixo e dois pilares, nós vamos fazer uma política imperialista. No caso imperialista, eu quero trazer que é um quesito de imperador. Porém, tanto o homem quanto a mulher, ou seja, tanto o imperador quanto a imperatriz, tem muita força. Para que algo seja aprovado, ambos precisam ter o apoio e o voto ganho. Então, esses dois pilares, essas duas torres, correspondem ao masculino e ao feminino, utilizando o poder do imperador e o poder da imperatriz. Ambos são executivos, eles fazem o negócio acontecer, eles executam aquilo que é feito. Então, considerando que nós temos dois pilares aí no meio, um lado sendo o imperador e o outro lado sendo a imperatriz, o imperador está diretamente ligado à produção de leis, ou seja, o nosso imperador vai produzir as leis, vai ser o responsável em produzir as leis. Porém, a nossa imperatriz vai ser a responsável por julgar as leis. Obviamente, o poder do imperador e imperatriz tem o mesmo peso, mas no quesito mais de legislativo, o imperador ele pode ter um veto um pouco maior. Porém, no caso de judiciário, a imperatriz pode ter o voto mais forte. Obviamente, os dois têm um voto praticamente iguais. No caso de quesito, vamos dizer assim, executivo, os dois têm votos iguais, porém um e outro nesses dois pontos têm fatores diferentes. No caso do nosso masculino, do nosso imperador ser responsável em produção de leis, vamos considerar que a produção de leis ela é responsável não apenas pela produção de leis, como a recapitulação das leis. Como assim? No caso de nossa cidade ser bélica e avançar perante outras regiões, todo o quesito de lei que era daquela região é trazida para cá, é reformulada e levada de volta a partir dos bens necessários para essa região. Não vamos fazer um imperador como foi feito Alexandre o Grande, que ele incorporava a política, a cultura, a economia daquela região para com o império, mas nós vamos fazer algo muito mais absolutista, onde nós vamos suprimir a vontade dos outros. Então, as leis antigas que eram daquela região serão trazidas para cá porque a legislação feita pelo nosso imperador, obviamente acontece isso há muitos anos, porém especificamente esse tem esse gostinho a mais, ele gosta de produzir leis que quebrem tanto o psicológico quanto o emocional quanto o físico, dependendo da situação, da outra população. Então as leis são trazidas, são reformuladas e impostas do outro lado. Da mesma forma que a nossa imperatriz recebe muitas vezes não algo que é julgado apenas na região, como de outras regiões que também são de comandos da nossa cidade, chego até ela e ela também julga, tem o poder de julgar ao que acontece no diverso. O imperador não pode produzir nenhuma lei que interfira diretamente a nossa imperatriz, e a imperatriz não pode julgar diretamente as coisas relacionadas ao nosso legislativo. Então, caso aconteça algum impasse entre os dois, é preciso ter um terceiro poder, que na verdade ele não é algo, na verdade seria um quarto poder, que não necessariamente é um poder que tem o poder de fazer ou deixar de fazer, mas sim o poder de mediar. E no caso, nosso poder de mediar
é o nosso poder religioso. Como vocês podem ver, então, nesse vídeo a gente fala sobre o poder religioso, ele é concentrado aqui. Obviamente, quando a gente fala sobre num quesito mais geral, a gente tem o Papa como o maior poder na referência católica. E aqui na nossa cidade, nós não vamos considerar realmente uma igreja católica, mas sim nós vamos colocar a nossa principal força política religiosa, a nossa maior entidade religiosa se encontra nessa torre. Então, pessoal, uma coisa que eu gostei bastante, a gente pode até mesmo abordar, é que se a gente for pegar a composição e o formato, ela tem esse formato meio que de cálice invertido, uma base maior com um topo menor, fazendo essa ligeira curva. E uma coisa interessante é que a pedra gigantesca que fica em cima da igreja, ela que dá reforço para que as vigas não voltem ao seu posicionamento normal. Então, uma coisa que a gente vai considerar na nossa religião especificamente, que, de uma maneira geral, todas as vigas que estão em volta da nossa igreja principal, elas correspondem aos seres humanos, às pessoas. E a igreja, o poder geral da nossa religião, corresponde ao que? Essa pedra que mantém vergado todos, porém é o que mantém sustentado. Eu quis trazer dessa forma porque a nossa religião, ela tem uma força muito grande em relação ao executivo, porque como de uma maneira geral, historicamente falando, a gente tem uma região e principalmente uma cidade que conquista e quer não apenas mudar a vida das outras pessoas, mudando as leis, como o imperador gosta de fazer, mas também julgar a vida dos outros, como a imperatriz gosta de fazer. Por quê? Porque a religião reforça isso como nós sendo um país e, por consequência, uma região muito mais poderosa que o restante ao nosso redor. E por esse fator, ele corresponde que a gente precisa vergar o outro. O poder religioso, ele verga os outros, mas ele verga de uma maneira positiva. Como? Mantendo-se em pé. Porque caso a pedra seja tirada, as vigas voltam ao ser o que era antes da iluminação, e com isso o prédio inteiro cai. Então eu gostei de trazer essa referência direta utilizando a própria estrutura da igreja. Por quê? Porque na hora que você for construir a sua religião, como eu já falei em vários episódios, tá me deixando o cardzinho, eu vou deixar o cardzinho aqui de novo, você pode utilizar da arquitetura para referenciar e trazer ideologias, formatos, leis, dogmas diferentes e essa representação. Quando eu falei no episódio sobre a numerologia, dizendo a importância do 3, do 4, do 5, você pode usar desses simbolismos, mas também você pode usar da própria arquitetura geral do negócio para trazer esses simbolismos. Então eu acho bem legal você fazer essas conexões e construir, porque na hora que você for transformar esse seu world building, essa cidade, em uma história ou uma campanha, você ter mecanismos e formas de deixar a sua cidade viva. Imagina só, você chega com um personagem, por exemplo, meio caótico, chega na cidade e começa a falar um pouco de besteira. A cidade, por ser uma cidade bem religiosa e com poder religioso muito forte, pode ter embates muito fortes, ou um personagem que você queira construir uma plot que tenha um conflito, um obstáculo muito forte logo no começo, e é um obstáculo que vai deixar toda a região de maneira mais tensa. Nada como algo absolutista, não apenas no poder político, mas também no poder religioso. Então, você criar essas conexões com diversas formas e porquês e justificativas diferentes, tanto que os 3 porquês estão aqui para isso, servem para você criar essas conexões muito mais fortes e com isso criar obstáculos, empecilhos, plots e conflitos. Porque, obviamente, todo mundo quer saber o que acontece na sua cidade, todo mundo quer saber como funcionam os seus personagens, mas as pessoas também querem saber como elas vão resultar em uma história fantástica. E uma coisa interessante que a gente ia pegando, já referenciando essa filmagem que tem essa porta que a gente vai entrando e com isso vai vindo para baixo, nós vamos falar como uma chamber, como se fosse uma catacumba secreta que se encontra na parte de trás do altar. No caso da igreja de Brasília, obviamente, e é aberto, você pode ir normalmente, porém na nossa cidade fantástica, ela é uma porta que só pode ser aberta por detrás
do altar, onde apenas o líder religioso tem uma chave secreta que com isso vai adentrando em um comitê mais interno, como se fosse uma sociedade secreta. Então, a nossa religião talvez tenha sim o seu fator, vamos dizer assim, bondoso, porém existe um grupo de pessoas, talvez extremistas, ou até mesmo fora da região, ou fora da religião, que adentraram na religião e criaram essa situação de sociedade secreta, de sociedade por detrás, que talvez há muitos anos atrás, na origem primitiva da nossa religião, era uma religião muito boa, muito caridosa, que ajudava muito ao próximo, porém essas pequenas mudanças dessas pessoas impuras foram construindo e remodelando a história da nossa religião, fazendo com que ela seja o que é hoje. Tanto que, como é mostrado aqui nessa imagem de Santa Maria, no caso da nossa religião, acontece uma grande mudança de uma lenda. Antes, há muitos anos atrás, realmente existia uma moça virgem que deu a luz ao Messias, referenciando obviamente a Igreja Católica, porém atualmente diz que essa mulher, de alguma forma, ela não está abraçando o seu filho como uma forma de cuidado, mas sim ela foi responsável por levá-lo a óbito. Então, na nossa religião, apesar da imperatriz ter essa força tão grande em relação ao império como um todo, no quesito político, ela é imune a todo o machismo que existe em volta por ser a imperatriz. Mas as outras mulheres, existem um pecado inicial feminino e não um pecado inicial masculino, pelo fato de que essas pessoas que modificaram a religião começaram a conturpar isso, porque lá antigamente, no começo da religião mais primitivamente, o homem e a mulher tinham pesos iguais dentro de uma sociedade igualitária. Porém, aconteceu um golpe religioso há muitos anos atrás, convertendo e modificando algumas histórias, onde uma santa se tornou uma pecadora, fazendo com que destruísse toda essa relação e aumentasse os conflitos religiosos e, obviamente, a modificação da sociedade. Apesar de ter tudo isso, uma coisa que é muito comum, que na verdade acontece de maneira muito normal, é o que nós chamamos de pão e circo. O pão e circo basicamente é quando uma sociedade ela é totalmente espremida pela forma de governo, religião ou qualquer outro ponto, e para que aconteça o alívio dessa tensão, acontece festas, diversões ou algo que dê prazer para essa população. Então, na nossa cidade também existe esse fator de pão e circo. É assim, falando de saudades, falando de viagens, brincando de emendar na emenda, moça que cada jura na emenda, depois não. E como foi mostrado aqui, nós temos diversas festivais, muitas vezes relacionados à música, muitas vezes relacionados à dança, que cria essas grandes quadrilhas, que cria essas formas de apresentação com 3 grandes motivos. O primeiro motivo é para criar essa força religiosa, essa força nacionalista, além de dar esse alívio para a população. O alívio, obviamente, serve porque, juntamente com essas festas, existe música, dança, diversão, comida e muitas vezes um relaxamento no dia de trabalho, mas também as músicas que são utilizadas possuem letras que reforçam o nacionalismo. E as danças, teatralmente, reforçam rituais, reforçam ideologias, reforçam lendas e histórias trazidas pela religião. Então, a nossa cultura mostra muito forte da mesma forma que ela é apertada por ter todas essas leis e esses receios, também existe esse alívio. E com o tempo que esse alívio foi se transformando, foi se incorporando, essa realidade nacionalista foi entrando na cabeça. Tanto que hoje as pessoas dessa cidade cantam e dançam
todas essas letras, todas essas coreografias, como se fosse algo normal, como se fosse algo que já está incorporado e é algo que já existe normalmente. Mas na verdade, se você for voltando no tempo na história, existe sempre letras, músicas e coreografias que remetem essa força nacionalista e essa força mais religiosa, trazendo mais controle. Por quê? Porque a pessoa que não decora as músicas, as pessoas que não decoram as coreografias, ou muitas vezes são chamadas para as festas e por algum motivo e outro não querem participar, pode já existir algumas leis feitas pelo nosso imperador e a nossa imperatriz julga de maneira muito drástica esse tipo de penalidade. Então, apesar de ser algo que as pessoas são convidadas a participar dos festivais, onde tem muitas luzes, música, dança, comida e alegria, as pessoas elas ficam com aquele receio de não ir. Mas como eu falei, como já faz muitos anos que isso foi incorporando, as leis na verdade acontecem muito mais para você dizer para as crianças, olha, faça isso porque isso é legal, não faça isso porque isso pode ser, você pode ser julgado por isso. Mas depois com o tempo vai crescendo, isso vai incorporando na criança e com isso os adultos se tornam muito mais reféns dessa ideologia. Um outro ponto interessante quando a gente fala da sociedade de uma maneira geral, da cultura de uma maneira geral, é que a nossa ideia de animais e criaturas estão muito fortes. Como? Como nós estamos num descampado muito grande, muitas vezes você pode encontrar criaturas tanto selvagens quanto dóceis, acontece da nossa cultura e nossa sociedade adentrar junto a essas criaturas e trazer para perto, como por exemplo, as capivaras, como por exemplo os hipopótamos, as emas e os rinocerontes, que são os animais talvez não mais comuns da região, mas sim animais que por algum motivo você, world builder, vai criar uma conexão forte. Ou seja, na hora que você for construir a sua cidade, caso você queira criar uma criatura exótica para o seu world building, algo mais autoral, pense não apenas nos fatores biológicos, fisiológicos ou etológicos, que seria a parte comportamental, mas sim como essas criaturas podem ser usadas na sua sociedade. Divindades, monstros, perigos, matérias-primas, diversão, economia política. Então dessa forma você incorpora e cria uma única unidade de construção. Como por exemplo, as capivaras, como vamos referenciar aqui essa criatura baseada na capivara, ela representa um dos dias da semana, que corresponde ao 7º dia da semana. Vamos considerar que realmente seja de domingo a sábado, o dia do descanso. Tanto que o sábado, o nome sábado para essa região se chama Capiviri. O dia de Capiviri é o dia onde que você tira para descansar, porque as capivaras são de boas, as capivaras elas são um dos animais mais de boaças que você pode encontrar. Você pode encontrar capivara até mesmo dormindo junto com crocodilos. Então, considerando esse animal super de boa e super tranquilo, o dia do descanso é referenciado dessa forma. Tanto que aqueles que caçam e comem carne de capivara ou fazem algum mal, eles são punidos muito forte, principalmente porque a nossa imperatriz, ela possui uma capivara de estimação, porque ela tem um apreço muito grande por essas criaturas. Obviamente, em dias de sábado, são sábados realmente, vamos dizer assim, sagrados. Então, o Capivare é um dia sagrado onde você é proibido trabalhar, você precisa tirar o descanso. Obviamente, se você precisa fazer algum tipo de trabalho, você é obrigado a ter um aval do imperador e da imperatriz para ter que trabalhar naquele dia, principalmente da imperatriz. Por quê? Porque é ela que vai julgar caso ela não ache interessante você trabalhar no sábado. Já no caso dos hipopótamos, eles têm um quesito um pouco mais bélico. Obviamente a gente poderia usar até mesmo os rinocerontes, mas os hipopótamos são muito interessantes. Por quê? Como os hipopótamos eles têm uma força muito grande, principalmente na água, acontece de que, como foi mostrado, por exemplo, também no filme do Avatar 2 Caminho da Água, acontece dessa relação direta dos guerreiros com algumas criaturas da água. Então, os hipopótamos, eles são
domesticados para a guerra. Da mesma forma que acontece em algumas raças de animais, principalmente antigamente, que criava essa conexão bélica com os guerreiros eles fazem treinamentos bélicos junto com hipopótamos, principalmente machos, que são mais agressivos, como tanques de guerras e armas biológicas. Tanto que existe um esquadrão exclusivo para esse tipo de treinamento. Então, quando você adentra o exército, você pode escolher infantaria, montaria, e dentro da montaria você pode ser um dos guerreiros de hipopótamos, onde você é treinado para guerras associado à água, principalmente pelo fato de você treinar com hipopótamos. Tanto você aguenta a respiração, segura a respiração mais tempo, você pode treinar avanços, ataques coordenados. Então, olha que interessante, quando você cria uma criatura, você pode colocar ela também por uma referência mais bélica. Ah, mas o rinoceronte ele é muito mais bélico que o hipopótamo. Perfeito, mas é a sua cultura. Por algum motivo, em algum tempo, alguém se viu perante um hipopótamo, ou estudou o hipopótamo, e viu que ele seria uma ótima arma de guerra. E por que não utilizar da tecnologia, das necessidades, das complicações? Porque tecnologia nada mais é do que uma forma inteligente de resolver problemas. Eu estava com algum tipo de problema, encontrei a forma de treinar o hipopótamo como algo para resolver esse problema. Já no caso das emas é interessante porque eu vou usar uma referência que acontece no nosso mundo real, que é o fato de você fazer corridas com emas. A gente tem as corridas de cavalo e por que não corridas de emas? Então existe os corredores de emas. Da mesma forma que a galera aposta no seu joker preferido, acontece também algumas vezes por semana ou até algumas vezes por mês, dependendo do conceito que você gostaria de fazer, porém acontece as corridas de emas. E é bem interessante porque como é algo relacionado a apostas gera dinheiro, apostas geram tramóias, apostas geram conflitos e problemáticas. Então por que não você construir uma problemática em cima do mundo, submundo das apostas? Criar uma região que talvez alguns tipos de ladrões ou algum tipo de pessoas não bem intencionadas atacam emas, modificam emas, treinam emas, da mesma forma que existem os galos de briga, talvez existam algumas emas, algumas rinhas mais específicas em relação a esse animal. Então, crie conexões da sua cidade com as criaturas que você quer fazer. E com isso a gente entra nos rinocerontes. Obviamente, os rinocerontes, eles são muito bélicos. Então, nesse caso, a gente vai realmente colocar novamente no quesito mais bélico, onde existe os cavaleiros de rinoceronte, onde realmente eles montam rinocerontes, amarduram os rinocerontes e atacam como grandes tanques de guerra. Então você vê pessoas realmente pilotando rinocerontes tudo armadurados, que eles vão com tudo. Olha que legal. Quando você pega simplesmente uma cidade que antes era Brasília, e a partir de uma viagem que você fez, você pode muito bem imaginar como que seria a sua cidade fantástica utilizando das experiências positivas e negativas que aquela cidade deu, que aquela cidade proporcionou para você. O fato de eu ter ido para o zoológico e ter visto os animais, eu pensei, por que não utilizá-los para uma referência e uma inspiração para o meu world building? Utilizando essa mesma ideia, a gente foi, num dos dias, quando a gente foi viajar, quando eu fui para Brasília viajar, nós fomos para o Museu de Arte Bucão. O cara, ficou meio que famoso com pinturas de laje, né, com azulejos. Então, eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, que o que acontece? Essa arte, como vocês podem ver, é uma arte bem abstrata. Mas, quando eu vi pela primeira vez, me deu muito toque, porque não faz muito sentido muito para mim, mas depois que eu vi com calma, com essa mente, essa visão, esse filtro world builder, eu pensei, daria uma ótima conlang essas formas que ele construiu. Então, utilizando dessa mesma referência, dessa mesma ideia, nós vamos utilizar que a forma de escrita dessa cidade é referenciada à arte de Bucão. Então, entre todas essas imagens aqui, eu escolhi especificamente esse padrão preto que eu estou mostrando aqui agora para vocês, porque tem uma maior diversidade, com isso a gente pode criar algumas coisas diferentes. Obviamente eu não vou adentrar muito na conlang criada a partir disso, porque isso
ficaria um vídeo gigantesco. Então se você quer que eu crie uma conlang específica, faça um vídeo especificamente criando uma conlang interessante, utilizando como referência a arte de Bucão, deixa aqui nos comentários, que com certeza eu gravo um vídeo fazendo referência e criando uma conlang especializada, específica em cima dessa arte. Mas você fala, Rafa, tem diversos tipos de artes que o Bucão pode ter feito. Então, da mesma forma que nós temos a letra cursiva, nós temos a letra maiúscula, a letra minúscula, a gente tem dialetos ou formas diferentes de escrever. No nosso caso, a gente faz o seguinte, que de uma maneira geral, a forma mais tradicional de escrita é essa que acontece aqui agora, mostrando para vocês, que é essa de cor preta. Porém, para textos religiosos, ele usa mais como referência essa mais verde e azul. Por quê? Porque como o fato de essas cores representarem as maiores divindades dessa religião, eles utilizam dessa cor, desse formato, para escrever os seus livros sagrados e para escrever as suas proclamações. Então, nós temos uma linguagem que é uma linguagem popular, e uma linguagem religiosa. Da mesma forma que antigamente o latim era a língua da religião e a língua tradicional daquele país não necessariamente era o latim, então nós temos também duas línguas oficiais. A língua oficial do país e a língua oficial da religião, sendo essa preta como a língua original daquele país e essa verde e azul como a língua oficial da religião. Uma coisa interessante que eu acho isso bem legal, que normalmente acontece esse tipo de situação quando a gente brinca em alguns jogos que usam meio que logística de cidade, onde você cria cidade, meio que um The Sims ou um Roller Coaster, ou até mesmo um SimCity da vida, que você fala, não, aqui eu vou construir isso, aqui eu vou construir isso, aqui eu vou construir isso, e aqui vai ser uma área específica disso, perfeito. O interessante é que Brasília, por ter sido uma cidade ultramente planejada, ainda mais com formato de avião e tudo mais, eu queria trazer essa imagem aqui para vocês. Eu achei, quando eu estava passeando, eu vi lá setor de divulgação cultural. Existe o setor hoteleiro, existe o setor educativo, existe o diversos tipos de setores. Então, e realmente existem placas para isso. Então, na nossa cidade, vamos ter também essa separação. Não vai ser uma separação de lugar meio que a alta sociedade, baixa sociedade, mas sim uma separação de funções. Obviamente, casas podem se encontrar em algumas regiões, porém, existe o setor central, onde você encontra as escolas, as igrejas, a política, a economia, tudo está ali, e as casas ficam todas elas no cinturão mais externo. E quanto maior os círculos, mais longe fica, e por ficar mais longe, fica as pessoas com menor renda. Então a nossa cidade possui uma construção mais circular em anéis, onde ficam os cinturões das casas. Porém, no centro geral, no meio, se encontra tudo que a cidade precisa e existe essa separação, onde existem placas mostrando os locais certos. E eu queria trazer uns próximos 2 videozinhos que eu gravei lá, que eu achei muito legal, que eu queria criar aqui com vocês. Esse primeiro vídeo que eu estou mostrando aqui mostra que essa rua gigantesca com várias pistas, ela serve para principalmente tráfego de carros, porém quando acontece algum tipo de emergência e é preciso que aviões sejam feitos, as manobras de pouso aí, também possa acontecer. Então, no caso da nossa cidade fantástica, não existe necessariamente aviões, mas existe balões. E os balões são muito utilizados para esse transporte aéreo. Então existe, obviamente, meio que vamos chamar de balanoporto, né? Da mesma forma que existe o aeroporto, o helioporto, existem os balanoportos, que acontece a zarpada dos balões, dos zeppelins e os pousos deles. Porém, existem algumas ruas principais da cidade que são um pouco mais amplas, que servem para pousos emergenciais desses balões. Uma outra coisa que eu achei bem legal, quando eu fui para Brasília pela segunda vez, estava tendo meio que uma exposição científica e eu falei, meu, como biólogo eu preciso ir lá. E uma delas era essa sala amarela aqui, onde tinha uma luz amarela muito forte, irradiando em todo o local, porém, existem muitas cores espalhadas por esse ponto. E quando você pegava uma luz branca, você passava e você via a real cor
diferentemente daquele filtro amarelo que tem essa distorção. E por que eu quis utilizar isso como referência para a nossa cidade? O amarelo, ele é a cor principal da bandeira da nossa cidade. Então, tanto o imperador quanto a imperatriz utilizam muito do amarelo. Tudo tem tom de amarelo. Então, muitas vezes, você quer mudar um pouco o seu tom, não ficar só aquele amarelão, mas não pode, é algo obrigatório. Mas, obviamente, você pode misturar um verde, você pode misturar um azul, porém, o amarelo precisa sempre estar mais por cima. Então, a quantidade de cores visíveis se torna um tanto pior, vamos dizer dessa forma. Tanto que, no decorrer do tempo, aconteceu algumas mutações que foram acontecendo durante a estadia da nossa cidade, essa galera aí, que muitas pessoas começaram a ter dificuldades e o daltonismo começou a ser algo mais, vamos dizer assim, não apenas genético, como algo institucionalizado. Por quê? Porque as pessoas têm agora dificuldade em observar o amarelo. Obviamente, o azul e o verde dentro das igrejas tem que ser usados, porque é algo mais relacionado à religião, porém, todo o restante tem tom de amarelo. Então as pessoas, às vezes, quando chegam materiais de fora, têm dificuldade em identificar que aquilo é um verde, que aquilo é um vermelho, que aquilo é um azul, porque não tem tanto esse conhecimento por causa do amarelo, 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 amarelo. E muitos materiais que são importados e são exportados dessa cidade são normalmente em tons de amarelo. Então, a cidade ficou muito conhecida como uma cidade da cor amarela. Obviamente, não vamos chamar de cidade da cor amarela, porém, o nome que nós vamos dar para essa cidade, obviamente, utilizando o amarelo, seria Amarillion. Ah, mas Amarillion parece muito Silmarillion. Sim, obviamente, mas a nossa cidade, Amarillion, é uma cidade que ela tem como base o amarelo como força de referência. Então eu queria muito agradecer ao Bunda, a Nayara, ao Vinzão, ao Léo, a Pri, a todo mundo que me recebeu em Brasília, porque eles foram lindos, maravilhosos, tiraram um dia para passar comigo. Mais especificamente o Bunda e a Nayara, eles me deixaram que eu ficasse na casa deles e com isso eu tive material para fazer esse vídeo para vocês. Então se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e obviamente, como eu falei para vocês, eu estou aqui na Argentina. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso muito bem, quando eu estiver passeando por aí, gravar alguns takes, fazer alguma coisa e com isso dar essas referências e criando situações e cidades diferenciadas usando como referência a cultura e a situação que eu encontrar lá. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!